Olá, pessoal. Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo. E quando a gente fala em alimentar o mundo, tem uma coisa que é fundamental: genética, onde nasce, na minha opinião, o coração do coração de tudo que é o agronegócio, na genética. E nesse encontro de hoje aqui, eu convido uma pessoa que eu admiro muito, não só eu, não, o país admira muito, que é o professor, doutor Décio Gazzoni. Ele é pesquisador da Embrapa Soja e, além disso, membro do conselho do CCAS, o Conselho Agrosustentável do Agronegócio. Portanto, professor doutor Décio, seja muito bem-vindo aqui conosco no nosso podcast para falarmos desta coisa extraordinária, que é a genética que nos trouxe até aqui e a genética que vai nos levar daqui para frente, onde, atenção, jovens, hein? Sucessores, vocês vão estar mexendo com este futuro que o professor Décio vai estar falando conosco aqui hoje. Professor Décio Gazzoni, seja muito bem-vindo, suas boas-vindas aqui a todo mundo conosco, por favor. Olá, Tejon, tudo bem com você? Meu grande amigo de longa data, um dos melhores comunicadores desse país. Estamos aqui à disposição e você aborda muito bem a questão. Tudo começa aí com a genética, tudo começa com a semente e depois entram os outros fatores, aí o solo bem manejado, o clima, e é assim que nós alimentamos o mundo. Então, professor Décio, rapidamente, uma síntese da evolução genética até aqui, até o momento que nós chegamos, né? Nos últimos 50 anos. Uma síntese. O que aconteceu, para a gente colocar aqui um ponto histórico em 2022 e depois vamos falar para os próximos 20 anos, ou 30 ou 40. Me permite voltar um pouco além dos 50 anos, que na verdade tudo começa com Mendel, né? As leis de Mendel, foi ele que descobriu então a herança genética, as leis que regulam essa herança, e a partir daí o estudo da genética permitiu mudanças incríveis. Agora eu queria destacar, até por similaridade, um evento que aconteceu aí na primeira metade do século passado, do século XX, que foi a descoberta do que a gente chama de vigor híbrido. Quando você cria híbridos, você tem um ganho de vigor que aumenta a produtividade, e algumas culturas se beneficiaram muito, e uma que você conhece muito bem, porque você trabalhou nisso, é justamente a cultura do milho. Então, os ganhos com hibridação foram muito grandes. Mas o melhoramento clássico, os cruzamentos continuaram aí no final do século XX, no século XXI agora, e continuam. Mas justamente aí na segunda metade do século XX, digamos aí no último quarto, começam os estudos com biotecnologia. Então, há justamente essa aproximação da biotecnologia com a genética, e aí nós tivemos ganhos incríveis com a geração de sementes transgênicas que nos trazem diversas características. E agora chegamos aí em algumas descobertas espetaculares, que eu quero crer que nós vamos viver uma nova época, um novo breakthrough, uma nova mudança de paradigma, como ocorreu com a hibridação, que é a descoberta desses fatores de transcrição, que são genes que regulam conjuntos de outros genes e que permitem saltos incríveis de produtividade. Pra você tem uma ideia, Tejão, e você sabe disso, o ganho por melhoramento clássico, aliás, pelo conjunto de sistema de produção aí nos últimos 50, 60 anos, tem girado em torno de 1,1, 1,2% ao ano na média geométrica, uns anos mais, outros menos. Só essa descoberta dos pesquisadores chineses com os fatores de transcrição no arroz e no trigo permitem ganhos aí de 20% no trigo, de 40% até 60% no arroz. Então veja que isso equivale a quase 40, 50 anos de pesquisa sem biotecnologia. Entende? Então quando você fala aí nos jovens que está chegando o futuro, gente do céu, eu nasci muito cedo, Tejão. Eu devia estar nascendo agora que o baile está ficando bom, eu tenho que ir embora. E Décio, você chegou no ponto aí dessa pesquisa que saiu na mídia sobre os chineses, essa descoberta. Primeira coisa, isso é real.
Isto não é um fake news, isso é verdadeiro, né? Você, como pesquisador, está me dizendo aqui que é verdadeiro. Isso significa uma transformação, não só, acho que nos testes que eles fizeram com trigo e com arroz, mas isso vem provavelmente para todas as culturas. Como é que vai ser isso? E isso também te faço uma pergunta. Vai precisar de mecanismos para usar esta semente? Para usar essa semente, você vai ter que ser extremamente preciso, precioso. Como é que vai ser isso numa semente que dá 20% a mais no trigo, 40%, 60% a mais no arroz e provavelmente vai impactar em soja, milho e todo o resto, não é? É isso, professor? Bom, são duas perguntas, Tejão. Vamos para a primeira. A princípio, e eu coloquei isso no artigo que publiquei, esses fatores de transcrição, eles são naturais, eles estão presentes nas culturas. O que os pesquisadores, que os cientistas fizeram foi duplicar esse gene. É o que a gente chama de superexpressão, aumenta a quantidade de genes lá, e com isso aumentou a produtividade. Então é muito importante destacar isso, esses genes já existem no arroz, na soja, no milho, no trigo, no feijão, etc. e tal. O que a gente faz é dar uma mexidinha lá para dar uma melhorada. Então, a princípio, em teoria, podemos aplicar para todas as culturas, mas você sabe muito bem que em ciência uma hipótese é uma hipótese, uma tese é uma tese. Então, precisa validar isso e demonstrar que é possível. Por exemplo, em soja, a gente tem uma preocupação, porque esse ganho de produtividade no arroz veio associado com diversos fatores, e um deles foi uma melhora na absorção e no uso do nitrogênio, de adubo nitrogenado. Mas você sabe, Tejão, que em soja nós não precisamos aplicar adubo nitrogenado. Através da fixação biológica, com inoculação de sementes, com bactérias do gênero Bradyrhizobia, nós temos oferta de nitrogênio suficiente. Então ficou uma pergunta para todos nós que trabalhamos com soja. E será que esse gene vai ter a mesma expressão na soja que tem no arroz? Vai ter o mesmo efeito? Então, a princípio, em teoria, a resposta é sim, mas nós temos que estudar caso a caso cada uma das culturas. Agora, a segunda parte da tua pergunta. A princípio, não, vai ser uma semente, serão variedades com maior capacidade produtiva, que a princípio não vão requerer cuidados especiais, não. Até a própria técnica de geração delas muda. O Tejon, nós vivemos, a nossa geração viveu isso. A biotecnologia, quando começou aí, há 40, 50 anos atrás, ela evoluiu de tal maneira que eu diria o seguinte: aquelas técnicas que a gente usava lá no início, lá em 1970, 1980, hoje são peças de museu. Mal comparando, são máquinas de escrever perto dos computadores modernos, com as novas técnicas que nós temos de edição gênica, como o CRISPR-Cas9. Então, usando essas técnicas de edição gênica, hoje nós conseguimos criar essas novas variedades. Claro que uma variedade sozinha não vai expressar todo o seu potencial se o sistema de produção não ajudar, se o solo não for bem trabalhado, se não tiver um bom manejo fitossanitário, um bom manejo da cultura, se o clima não correr bem, etc. Mas, a princípio, a resposta é não. Você vai incluí-la no sistema de produção e ela vai produzir bem. Interessante. Aliás, Décio, você lembrou a máquina de escrever, né? Eu me lembro que eu fui obrigado a fazer curso de datilografia, viu? Então eu tenho diploma de datilógrafo também. Agora, voltando aqui a esse nosso mundo revolucionário. Poderíamos dizer, jovens, né, sucessores, vocês que vão estar no comando disso aqui para os próximos 30, 40 anos, eu também acho que, eu também concordo com você, nascemos cedo demais, mas pelo menos eu vi os Beatles, Rolling Stones, então fico um pouco mais satisfeito. Vi o Santos, né, na sua época de ouro, então tá bom, consolo. Agora, e também as sementes onde eu atuei, como você bem coloca, inesquecível, Agroséries, que eu trago no coração, como sempre, lá com o Secundino, Ney, aquele pessoal genial da minha vida. Mas, indo então, daqui para frente, poderíamos dizer que nós vamos precisar de menos terra. A agricultura vai precisar de menos terra doravante. Vai acontecer um mega poupa-terra com essas
descobertas genéticas, professor? É o que tudo indica, Tejão, e isto, obviamente, é muito, muito importante. Muito importante por dois aspectos. Primeiro, que as terras aráveis, as boas terras, as terras férteis do mundo estão em fase de esgotamento. Nós estamos partindo já para áreas marginais. E, ao mesmo tempo, nós estamos tendo problema no avanço da fronteira agrícola, você sabe muito bem, que acaba investindo avançando sobre a vegetação nativa, sobre formações florestais, no caso brasileiro, sobre o cerrado, e isso tem uma relação muito próxima com as mudanças climáticas que nós estamos observando. Então, é uma missão da agricultura realmente vital ao máximo, avançar sobre novas áreas e priorizar a produtividade. Por outro lado, Tejão, nós temos aí, de acordo com a FAO, estimados 1 bilhão, quase 1 bilhão, vamos arredondar a conta, 1 bilhão de cidadãos, de irmãos nossos, que estão em segurança alimentar no mundo e que precisam ser atendidos, e atendidos rapidamente, tão rapidamente quanto possível. E nós estamos num processo em escala mundial de aumento da renda per capita, e a gente sabe que, principalmente nas populações de baixa renda, sempre que aumenta a renda, o primeiro dinheiro vai para a comida, porque comida é comida, se não comer, morre. É a primeira necessidade de todo o organismo vivo, é se alimentar. Então, juntando essas coisas, você vê a importância de ganho de produtividade. Então, essas novas descobertas genéticas, que obviamente elas para chegar no campo, elas tomam um tempo. Nós estamos descobrindo agora, até criar essas variedades, até testar, até ser aprovada, etc. Arrisca chegar aí no final dessa década, talvez um pouco antes, mas é uma revolução. Então, a partir do final dessa década e na próxima, pode acontecer exatamente essa previsão que você está fazendo. Nós vamos alimentar muito mais gente com mais qualidade, usando menos terra, que é o melhor dos mundos. Pois é. Professor doutor Décio Gazzoni, pesquisador da Embrapa Soja, membro do Conselho do CCAS, Conselho Científico do Agro Sustentável. Você bem lembra aqui, para todos nós, esse 1 bilhão de pessoas na fome, e também poderíamos lembrar muitos agricultores no planeta Terra que não produzem. Portanto, temos aí também uma grande oportunidade de inseri-los, provavelmente com esse conhecimento novo, onde eles passem também a produzir e passem também, além de produzir, terem também renda e se transformarem em consumidores, né, dos próprios alimentos. Professor Décio, para encerrar aqui o nosso podcast, o Agroalimento, o podcast que alimenta o mundo, o seu conselho, produtor hoje no Brasil, juventude, sucessores, técnicos, revendas, cooperativas. Como é que fica aí o conselho para ficar de olho na genética, na edição gênica e nessa coisa aí que esses chineses trouxeram, e eu acho que talvez o começo aí de uma nova, de um salto gigantesco, não é, professor Décio? Um salto gigantesco numa revolução, né? Maior do que aquela dos últimos 50, 60 anos, né? Que Norman Borlaug prometeu ao mundo. Sua visão, seu conselho? Realmente, Tejão, é o que eu falo, é uma quebra paradigmática. Isso acontece a cada 50, 60, às vezes a cada 100 anos na história da humanidade, e nós vamos presenciar agora, nesse instante, tanto a nossa geração, que já está se despedindo, quanto a dos jovens que estão chegando, vamos presenciar essa nova revolução. O recado que eu dou para todo mundo que você falou e para todos os elos das diferentes cadeias de valor do mercado do agronegócio é o seguinte: no futuro não bastará produzir, terá que produzir com sustentabilidade. E aí vem todo um conjunto onde as novas variedades, a genética faz parte, junto com outros aspectos do sistema de produção. Para a juventude, o que eu diria é o seguinte: nós estamos assistindo uma reversão. Lembra daquelas grandes migrações de agricultores, trabalhadores rurais, que na década de 60, 70 migraram do interior do Brasil para as grandes metrópoles, para São Paulo, etc.
nós estamos observando uma reversão. A juventude está começando a ficar ligadíssima e vendo enormes oportunidades no agronegócio, na agropecuária. E, num primeiro instante, foi a famosa agricultura 4.0, a digitalização da agricultura. E eu gostaria de chamar a atenção para isso. Há outras ciências, como a genética, como a biotecnologia, que é altamente entusiasmante. Nós teremos oportunidades enormes. Então, juventude, atenção, não é só a tecnologia da informação, que é muito importante, a agrodigitalização, mas também genética, biotecnologia. E, finalmente, um último recado, embora você não tenha falado, esses novos avanços, os cientistas brasileiros estão tão preparados, conhecem tanto quanto os cientistas chineses. Nós poderíamos, Sejão, ter descoberto isso aqui no Brasil. Nós temos professores universitários, temos pesquisadores, na minha Embrapa, nos institutos, que são tão bons, estão tão bem treinados quanto. Nós precisamos de apoio, de incentivo, de recursos para fazer isso, para que essa tecnologia seja produzida aqui no Brasil, que a gente não dependa tanto de investimento no exterior. Perfeitamente, professor Décio, doutor Décio Gazzoni. Segurança genética, fundamento estratégico do Brasil, mais do que nunca daqui para frente. Eu queria agradecer muito aqui a sua sabedoria conosco, dizer grande abraço a todo mundo que está com a gente, obrigado aqui no nosso podcast Agroalimento, podcast que alimenta o mundo. Muito obrigado, viu, Décio? Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição, Tejon, e pode ter certeza, eu sou um entusiasta, eu não digo que sou um otimista, eu sou um realista. Nós vamos viver novos e bons tempos a partir de agora no nosso agronegócio. Um grande abraço, Tejon, um grande abraço a todos que nos acompanham. Obrigado, professor. Tchau, até a próxima. Até a próxima.